8. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. E hoje, gente, é 13 de junho, é dia de Santo Antônio, o padroeiro de Três Lagoas. Embora ele seja o padroeiro da cidade, aqui não é feriado, viu? E na reportagem especial de hoje sobre os 109 anos de Três Lagoas, a gente conta agora a história da Igrejinha de Santo Antônio. Vamos acompanhar a reportagem especial que eu preparei juntamente com meu colega, o cinegrafista Max Silva. A edição é do Marcos Felipe. Quem já entrou ou ao menos passou pela frente da Igrejinha de Santo Antônio no centro de Três Lagoas, não imagine a quantidade de histórias que o local reserva em suas paredes, pinturas, imagens sacras e sala. São 110 anos de história, mais de um século de dedicação ao catolicismo vivo na cidade. A igreja foi construída um ano antes da fundação de Três Lagoas. A Igreja de Santo Antônio foi construída em 1914, em um terreno doado por Teotônio Mendes, comerciante que chegou a Três Lagoas em 1912. De acordo com o historiador e diretor de turismo, Rodrigo Fernandes, a construção da igreja foi uma forma de homenagear os portugueses que viviam em Três Lagoas e ao padroeiro lusitano Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. Olha, a construção da Igreja de Santo Antônio, ela se inicia em 1914, né? Um período inicial, né, da cidade de Três Lagoas. Três Lagoas naquela época era uma cidade pujante, né? As pessoas se dirigiam para cá em função da abertura dessa nova cidade nessa região, em função do comércio, né? Então as pessoas se instalavam muito bem aqui. Nesse primeiro momento vieram os imigrantes portugueses, né? Junto com uma leva de outros imigrantes oriundos de todos os cantos do mundo. A ferrovia, ela trazia novos imigrantes. Então, esse terreno onde hoje nós estamos da igrejinha, né, ele foi adquirido pela família Mendes, né, que era o senhor Teotônio e o senhor Bernardino Mendes, né. Eles se instalam na cidade e atrás da igrejinha, né, onde hoje é a rua Eumano Soares, eles abrem uma casa de comércio já no início da cidade, possivelmente já em 1912, e que se chamava Casa Portuguesa, que vendia todo tipo de mercadorias e de acessórios, né? Então, em 1913, Dom Cirilo de Paula Freitas, que era então bispo, né, da cidade de Corumbá, uma vez que a paróquia de Santana do Paranaíba e agora, né, da recém-fundada Três Lagoas era Corumbá, Dom Cirilo de Paula Freitas, em uma viagem, ele passa por aqui, por Três Lagoas, né, pela ferrovia, e ele emancipa a cidade, criando já em 1913 a paróquia da cidade. Então, no outro ano, né, no próximo ano, em 1914, a família Mendes, né, ela cede o espaço e também os donativos para a construção de uma igreja para a cidade, que seria a primeira igreja da cidade, né? Cujo padroeiro era Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa é o mesmo Santo Antônio de Pádua, né? E Santo Antônio de Lisboa, ele é padroeiro do povo português. Então, naquela época, ele constrói uma igreja, né, da recém-fundada paróquia, em homenagem, então, ao santo padroeiro português, que foi o Santo Antônio de Lisboa. De acordo com o historiador, a Igreja de Santo Antônio passa a ser um ponto de referência e todo o espaço no entorno passa a ser um ponto de encontro. Ela se torna um ponto referencial para a nossa cidade, né? O entorno da igreja, ele é aproveitado para que se faça uma área, né? Uma área de praça nesse local, e durante muito tempo essa área vai ser o ponto social e de encontro do Três Lagoense, conjuntamente com a então Praça da Estação, né, que era a praça, hoje a atual Praça Senador Rames Tebet, né? Ali se construíram coretos, todo o epicentro que se tinha ali social acontecia então, né, nesse espaço aqui, nesse espaço quadricular aqui entre as praças Santo Antônio e a Praça da Estação, então Praça da Estação.
e também a Rua Paranaíba, que era uma das ruas mais movimentadas. Essa avenida, né, que é a atual Antônio Trajano e Alameda Porreres, ela se chamava Avenida Central. Né? O primeiro nome dela foi Avenida Central. Então todo o eixo de comércio social acontecia nesse epicentro no entorno da igrejinha de Santo Antônio. Com o passar dos anos, a pracinha da igreja de Santo Antônio vai tendo nova ocupação. Uma fonte foi construída no local e diversos outros empreendimentos. Ao longo do tempo, por questões às vezes de incompreensão da gestão pública, né, o espaço da então Praça Santo Antônio ele vai ser ocupado. Foi o caso da construção da primeira sede do posto de Correios e Telégrafos, né, que em 1939 um prefeito chamado Manuel Pereira ele vai sitiar um dos cantos da praça e construir então um terreno horizontal para que abrigue lá os Correios e Telégrafos. Já em 1945, né, na necessidade de se construir um paço municipal que abrigasse todas as secretarias da prefeitura, mas também o Tribunal do Júri e a Câmara, né, o prefeito Rosário Congro decide então, com o argumento que ora já havia se impactado uma dos cantos da praça, que outro canto seria em desprejuízo à situação geométrica da praça, né, para harmonizar o desmando, a construção do que o outro prefeito tinha. Ele vai construir então o novo paço municipal a partir de 1945. Dentro desse processo todo, o processo de urbanização da então Praça Santo Antônio, ele vai passar por mudanças ao longo do tempo. Em 1905, a gente vai receber na praça toda esse calçamento de pedras portuguesas, né? Em 1960 nós ganhamos esses bancos, né, em homenagem à fundação da então capital federal, né, a cidade de Brasília, cujos bancos, né, a base dos bancos, ela segue aquela linha do traçado do Oscar Niemeyer, lá, da coluna do Oscar Niemeyer, né, e posteriormente, já nos anos 60, que outros cantos da praça vão ser cedidos principalmente para particulares, para que se construam casas de comércios, inclusive um hotel, deixando a igrejinha, né, condicionando a igrejinha apenas numa faixa que hoje ela se encontra ali entre as construções mais recentes, né, colocando a igrejinha nessa situação atual que ela se encontra. A igrejinha de Santo Antônio já passou por 3 processos de restauração, sendo a primeira no ano de 1939, a segunda em 2003 e a terceira, cuja obra começou no final de 2020, foi entregue no final de 2021. Com o decreto-lei de tombamento municipal aprovado durante a gestão do então prefeito Lúcio Queiroz Moreira, em 1982, a igrejinha de Santo Antônio torna-se patrimônio histórico de Três Lagoas. Atualmente, a igrejinha de Santo Antônio funciona às sextas-feiras ao meio-dia, quando acontece a missa. Muitas pessoas que estão na área comercial ou de folga durante o horário de almoço aproveitam para prestigiar a missa. E nos últimos anos, a pracinha da igreja ela foi cercada, foi colocado um gradil devido a ato de vandalismo. E o portão sempre permanece fechado durante o dia e a noite. Dona Rosa Maria Spinelli Correia tem 76 anos e desde criança frequenta a igrejinha de Santo Antônio por incentivo da mãe. Desde criança, né, que a gente frequentava, minha mãe levava, minha irmã mais velha também levava a gente e a gente continuou. Quer dizer, eu frequento a catedral também, né, claro. E o Santo Antônio agora aqui é só na sexta-feira, né? A senhora toda sexta marca ponto lá? Sexta-feira, né? É devota de Santo Antônio? Sim. Toda a vida, né? Mamãe que me incentivou a gente, né? Comprou até um quadro grande de Santo Antônio pra gente. Então... O historiador conta que ao longo dos anos a igrejinha recebeu personalidades importantes. Então, ao longo do tempo, a igreja ela recebe vários visitantes ilustres, né? Da família real, que já não se encontravam mais no Brasil, né? De políticos como Jânio Quadros, como Tenório Cavalcante, né? Hoje nós temos registro dessa igrejinha fazendo parte
desse cotidiano social da cidade, né? Culturalmente, para os habitantes de Três Lagoas, a Igreja de Santo Antônio ocupa um lugar importante como símbolo da cidade. Também foi o palco da história do Pretinho Aleijado, hoje transformada em lenda. O Pretinho Aleijado, entre outras coisas, era o responsável por tocar o sino da igreja em horas específicas. Sua lenda se iniciou quando, durante um assalto à igreja, foi assassinado pelo assaltante. Desde então, disse que o sino da Igreja de Santo Antônio toca por si só e que isso seria o espírito do Pretinho Aleijado desempenhando o seu trabalho. E também nos anos 60, em função da sua importância, da importância de Três Lagoas, né, dessa importância que se tinha, principalmente identitária de Três Lagoas, é que o Ted Vieira vai compor uma música que é o Negrinho Aleijado e que vai colocar num cenário fictício, né, um negrinho aleijado que tocava o sino com uma das mãos e que foi assassinado aí por um algoz e que no final uma outra pessoa corre para vingar o negrinho, né, e ele aparece depois dizendo que não seria, né, humano nem justo aquela vingança. Então isso ficou do imaginário coletivo, né? Então ele passa toda essa construção imagética, né, e também imaginária, vai fazer com que essa música, a letra dessa música se torne verdade, né? Então nos anos 90, nos anos 2000, muitas pessoas acreditavam fidedignamente que haviam conhecido o Negrinho Aleijado, né, e que lembra do Negrinho Aleijado aí tocando o sino da Igrejinha de Santo Antônio. Mas a Igrejinha de Santo Antônio, ela é um patrimônio inestimável para a nossa cidade de Três Lagoas. Ela também faz parte dessa identidade da qual nós pertencemos hoje, e ela também conta a história de uma primeira Três Lagoas, né, hegemônica, que recebeu imigrantes e que contribuíram também para transformar toda a nossa identidade cultural da qual nós temos hoje, né, da qual nós somos os fiéis representantes. 800 bois, eu saí de rancharia, na praça de Três Lagoas, cheguei no morrer do dia, o sino